convidar o Joaquim para falar. Uma salva de palmas para você. Eu vou fazer uma introdução a essas, mais ou menos, historial, né? Como que se chegou ao que nós chamamos hoje de Parque Estadual e Refúgio da Vida Silvestre da Serra de Manchã. Em final de 2007, aqui na universidade, uma aluna do curso de Biologia, inclusive foi orientanda da professora Débora, que está aqui, ela morava em Palmas de Monte Alto, que é uma cidade que fica próxima dessa serra, e ela trouxe um CD para mim de umas pinturas rupestres nessa serra. E eu achei interessante, né, pelas imagens que eu vi no CD, e um dia, no início, no final mesmo de 2007, se não me engano, eu estive no sítio colonial, que depois eu vou falar, a gente vai ver ele aqui, vou falar melhor sobre ele, e também eles me mostraram um sítio também arcoastronômico, né? E, bom, esses 3 sítios só eu já observei que era super interessante, né? Havia uma necessidade urgente de preservação, né? Preservação contra o quê? Quer dizer, o que poderia estar ameaçando a destruição dessa serra, a destruição dessa biodiversidade, né? Mineração, né? Deixa eu ver mais. Carvão, né? Poderia se transformar essa serra toda em carvão, desmatar tudo e transformar em carvão. Mais recentemente, essa serra sofreu já um parque, né? Mas nessa época já havia uns rumores também, né? De desmatar essa serra toda e implantar um parque eólico, né? Havia discussão de que a energia eólica é uma energia limpa. Pode ser, de certa forma, não é tão limpa assim também, mas por vários motivos, mas principalmente ela não é tão limpa assim porque ela exige a destruição da biodiversidade, a destruição de tudo, né, que você possa ter em termos de meio ambiente, e que isso vai na contramão, né, de todo o discurso mundial pela preservação, pela preservação das águas, né, principalmente das águas, né, enfim, da biodiversidade como um todo. Bem, de qualquer forma, então ela não é tão limpa assim, mas isso depois, mais tarde, teve um embate muito mais sério sobre isso e parece que a coisa se acalmou um pouco e houve, inclusive, deputados, né, estaduais, né, intervindo junto à Assembleia Legislativa, até o governo do Estado, atualmente, que é o governo do Estado atual, Rui Costa, para que se desfizesse o decreto de parque, para que eles pudessem ocupar e desmatar tudo, mas houve uma resistência muito grande da comunidade em geral, desses municípios em torno da serra. Eu até participei de uma palestra lá em Guanambi, na Faculdade de Guanambi, onde vários professores da região e outros convidados também falaram, né, sobre a necessidade de preservação da serra, e tinha como plateia mais ou menos umas 3.000 pessoas, né, no ginásio de esporte, estava super lotado. Então isso repercutiu muito a nível de mídia, de jornais locais, televisão, e a própria comunidade, né, fez petições do Ministério Público, né, a OAB, todo mundo interviu junto, né, da comunidade, e parece que a coisa ficou meio complicada para eles, não é? Eu denunciei essa proposta para o IPHAN, o IPHAN também se pronunciou. O IPHAN é um órgão nacional que é responsável pelo patrimônio histórico e artístico nacional, que é o Instituto Arqueológico, as igrejas, né, antigas, patrimônio histórico de uma forma geral. Enfim, então é o IPHAN que regula, e o IPHAN se pronunciou contra, né, exatamente por conta desse patrimônio arqueológico, né, riquíssimo que tem essa serra. Bem, eu na época, então, voltando àquela conversa com os professores, então eu falei para eles, tudo bem, eu acho que é interessante sim, pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante justificativa para se criar um parque. Só que essa coisa tem que nascer de baixo para cima, né? A gente não pode chegar e criar um parque, né, de cima para baixo, quer dizer, só porque é interessante, a gente faz um relatório para o IPHAN vem o governo do Estado, resolve, mas a gente tem que ter um trabalho da comunidade, quer dizer, a gente tem que perceber que a comunidade se sente como se pertencesse a esse espaço também, e que enaltecesse esse espaço, que se a gente pudesse, vamos dizer assim,
revelar, né, nessa comunidade o sentimento de pertencimento, porque se a gente cria uma coisa de cima para baixo e a comunidade fica alheia, ela não sabe nem o que significa parque, ela não sabe nem o que significa isso, ela só sabe que ela não pode mais subir a serra, como é um parque, para cortar lenha para fazer carvão. E isso é um problema econômico para a família. Então, o que eles fazem? Eles ficam, de certa forma, alheio à importância desse parque e acabam botando fogo, acabam, né, fazendo vandalismos, né, e entrando mesmo, e continuando a caçar, continuando a cortar madeira, quer dizer, destruindo a serra, porque não tem essa consciência ambiental, a consciência sobre o patrimônio, né, cultural. E ainda aí, bom, dessa forma a gente fez assim, começamos a trabalhar de baixo para cima, né, e aí nós vamos falar isso no processo de gestão. Essa serra, ela já falei um pouco, né, do patrimônio arqueológico que tem nessa serra. Eu gostaria, quer dizer, como é uma introdução, eu gostaria assim até de convidar o professor Eduardo, que é geólogo, ele trabalhou com a gente lá na serra, porque ele vai, essa serra é uma unidade, né, de uma formação, uma unidade de formação da Serra do Espinhaço, que fica em Minas Gerais, né? É uma serra de arenito com pacote, vamos dizer assim, aí ele vai explicar melhor, de quartzitos, né? E outras rochas mais, basalto, manganês, ferro, enfim. Bom, ele vai explicar melhor essa parte de geologia, que é com ele mesmo aí. Eu tava chegando na UESP com PRODOC, pesquisador PRODOC, e o nome do meu projeto que eu aprovei era Gestão dos Recursos Naturais do Sudoeste da Bahia. Então, o foco era água e solo, que são os dois recursos que eu senti que eram mais assim, viáveis de se explorar economicamente aqui na região, para o desenvolvimento regional, né? Mas quando eu fui convidado para participar do grupo de professores que ia fazer a pesquisa na Serra de Monte Alto para viabilizar a criação de um parque, eu adotei a postura de que esse parque tinha outros interesses além de histórico, arqueológico, né, e ambiental. Eu comecei a participar de uma discussão que evoluiu para alguma coisa assim de importância de paisagem para tirar o homem do ambiente de cidade, em que ele só vê esquina, ponte, né? Você chega num lugar assim lindo, um vale, ele não sabe que é um vale, ele não sabe denominar aquilo um vale. Então ele olha o vale e ele fala, nossa, que ponte linda, né? A referência é sempre assim, alguma obra do homem. Ele está perdendo esse senso assim de paisagem. O homem na cidade, ele defende o planeta na tela do computador, na tela da televisão e na sala de aula, no livro, mas ele não olha o planeta, ele enxerga o planeta como alguma coisa que ele está vendo, real ali. Então ele começa a ficar alheio, como ele falou. Ele vê ali o carvão, enfim. Existe toda uma discussão hoje sobre parques, que eu comecei a pesquisar, acompanhar palestras em congressos, de que os parques não são só para preservar o meio ambiente, mas para se preservar a visão longa distância de relevo, paisagem, né? Onde o ser humano possa voltar a ter então esse contato com o planeta, que ele tanto defende aí no discurso ambientalista. Então, à primeira vista, era assim, um sítio arqueológico, nascentes, recursos naturais. Na Caatinga, a água é fundamental, né? Ali em volta tem 5 comunidades que vivem de água, que estão contidas tanto nos arenitos, em suas fraturas, mas também nesses sedimentos que bordejam a serra aqui. São sedimentos que são trazidos, né,
pela gravidade, eles caem aqui, se empacotam aí, ali tem água subterrânea. O município de Palmas de Monte Alto mesmo tem um poço nesses sedimentos que abastece a cidade. A única água que eles têm é a água daquele poço ali. E o topo da serra é uma areia, e a areia infiltra a água pelas fraturas do arelito chega nesses sedimentos. A chuva que é ali é atraída pela própria serra, né? Assim como no Espinhaço, a precipitação anual é de 1.200 milímetros. 1.200 milímetros de precipitação anual, rodeado de caatinga e semiárido, em que a precipitação é 700 milímetros. Então parece que tem uma mágica ali. Em volta tudo chove 700 milímetros. Lá na serra chove 1.200. Tá? Então tem dois fatores, né? Além de acumular água, ela recebe em maior quantidade. Outro ponto de vista ali importante era que o fato de ter água já justificaria a preservação da serra como um todo, porque ela retirava a vegetação lá em cima, que é um cerrado, e não caatinga como é em volta. Esse cerrado na areia, ele favorece então a infiltração da água. Retirada a vegetação, poderia haver a água escoar, né? E sair fora, deixar de infiltrar na serra toda. Então não era a pintura só naquele local da pintura, tá? A serra toda precisava ser preservada. Foi uma briga maior, porque a serra é muito grande, ela tem 90 quilômetros de extensão. A gente via que ia ser difícil arrancar do governo a serra toda, porque a área é muito grande. Aí a gente começou a olhar a serra direito, viu que no sul da serra não é arenito, é basalto. O basalto dá um solo espesso e um solo fértil. Já não tem nem cerrado lá, parece Mata Atlântica. É uma mata diferenciada, ela é fechada e já justificaria uma biodiversidade ali, né? Cerrado e Mata Atlântica no meio da Caatinga. Que coisa, né? Impressionante. Aí a gente começou a lutar para a preservação da serra como um todo, principalmente porque ela é um monumento geológico. O Brasil adotou uma política de preservação de sítios geológicos e monumentos geológicos, e existem muitos deles, normalmente associados a terrenos arenosos em que tem água, serras como essa aí, platôs em cima, topo plano. E na época a gente fazia reuniões na Secretaria do Meio Ambiente quase quinzenal. Vim para Salvador e a gente ouvia essa história, né? Que a área é muito grande, a desapropriação da terra vai ficar cara. Aí um dia, olhando o mapa do Brasil e da Bahia em especial, aquela região ali era um vazio de área de preservação, de parque. O parque ele tem que receber a região toda em volta. Turistas vão lá para sentir o que é uma área natural, preservada. Então, não adianta preservar os sítios arqueológicos e os sítios históricos que pegam metade da serra. A serra tem que ser preservada como um todo. Aí foi a minha luta junto com o Joaquim. A gente chegou a pegar um panfleto lá na Secretaria do Meio Ambiente com ações da Secretaria do Meio Ambiente. Tinha lá plantio de árvores, não sei onde. Eu cheguei a brincar, falei, olha,
numa reunião, Joaquim tinha mais, né? Eu comentei com ele, e ele na reunião falou: plantio de árvore é trabalho de diretora de escola secundária, né? Um governo de estado tem que pensar maior do que plantio de árvore. Tem que pensar num parque. Ah, mas não temos dinheiro para preservar nem os parques que já estão criados. O custo zero, a área era muito barata. A gente descobriu ali em cima, os proprietários, o valor muito baixo da terra. Então, para cada argumento, a gente tinha um contra-argumento, né? Então, foi uma luta assim de uns 5 anos, ouvindo muito não, trocavam a equipe. A gente tinha que ir convencendo, trocava o secretário de novo, né, a nossa gestão. Então justificava se o meu trabalho lá, porque eu estava fazendo produto de gestão. Gestão de uma área dessa daí é transformar ela em turismo sustentável. A sustentabilidade dela está em transformar ela numa área de turismo. É o melhor aproveitamento econômico de uma região dessa. Porque o turismo preserva, né? Você precisa preservar para atrair o turista. Precisa ter uma cachoeira para ele tomar banho. E não água para irrigar. Plantio de eucalipto lá em cima, como a gente ouviu falar uma das vezes. Que ali em cima cabia um reflorestamento de eucalipto. Então a gente foi desmontando, né, uma visão assim de desenvolvimentista, de que ali podia se tornar, não. O desenvolvimento regional ali se dá através do turismo. Agora, resta esperar, né, que isso dê frutos. A área está criada. Você tem que receber o turista num lugar desse, saber o que ele está vendo lá. Então, a minha parte agora é transformar em ciência a ciência da área em informação turística. Por que aquilo tem um topo plano, por que tem areia, por que tem terra vermelha no sul, matas diferenciadas. Então, o trabalho da geologia lá é o meio físico. Incluído o clima, que é uma coisa que a gente percebe trabalhando 5 anos num lugar, é que quando chove na região, as nuvens carregadas chovem pesado lá em cima, não volta nada, né, Joaquim? Parece uma coisa mágica. Aquela serra atrai chuva. Então, a conversa nossa foi por esse caminho e não acabou, né? Eu tirei licença prêmio no começo desse ano, fui visitar a África, sul da África, né? Na Namíbia, colonização alemã, eles estão explorando o turismo no deserto, com água subterrânea, entendeu? Tem lá uma fazenda, você chega lá, paga para ficar lá uma semana, preservada na área. Turismo, até no deserto, ele é viável. Imagina no meio do semiárido, uma área com água. Então deixo aí para vocês também fazerem a reflexão se a comunidade toda lá lutando por essa serra tem razão, ou se nós que estamos acostumados com esquina aqui queremos ver torres de vento lá em cima, né? Acho que é uma opção que fica para cada cidadão, né? A minha é pela preservação do todo lá. Obrigado. Então, como o professor Eduardo falou, né? Aqui nós temos aqui embaixo aqui a caatinga, né? Seca mesmo, né? Bastante seca. Depois aqui, logo mais ou menos, nós estamos a 600 metros aqui embaixo. Mais ou menos aqui, mais ou menos a
a média altura ali, a gente já começa, aí já tem uma caatinga que a gente chama de caatinga arbórea, já é como se fosse uma transição para o cerrado. E mais para o topo, então, a gente já tem um cerrado bem característico com todas as plantas típicas do cerrado. Eu só queria falar uma coisa aqui que eu acho que assim que eu vou. Nós começamos esse trabalho exatamente em 2008, fazendo esse levantamento científico da serra, para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais autorizado, para a gente começar a encaminhar esse processo de criação do parque. E, na verdade, nós começamos esse início de 2008, em 2010, né, foi decretado o parque. Então, a gente arregaçou as mangas mesmo, a gente não parava não, né? Era Salvador, Serra, comunidades, estavam de um lado para o outro, mas que foi, na verdade, um prazo aí de 2008, 2009, 2010, um prazo de 3 anos. E que, inclusive, isso foi até interessante porque a gente não sabia, a gente achava que estava demorando muito, né, o processo de criação do parque, mas vários órgãos, né, IBAMA, não sei quem, até o próprio INEMA do Estado, disse que como é que a gente conseguiu tal façanha, né, porque normalmente você leva 10, 20 anos, né, para criar um parque, com toda a burocracia, né, estatal, federal, tanto faz, e a gente foi interessante desse ponto de vista. Aí há do Google, né, que é essa parte mais esverdeada, mais escura, então é a Serra de Monte Alto, e ela é dividida administrativamente com 5 municípios. Para Monte Alto, descendo aqui mais embaixo tem Candiba, né, que é um outro município. Bom, entre Monte Alto tem Mutange, que pertence a Guanambi. E deixa eu ver mais. Depois Pindaí, aqui embaixo não aparece, é Urandi e Sebastião Laranjeiras, desse lado de cá. São os 5 municípios, cada município desse tem uma parte dessa Serra de Monte Alto, né? Inclusive, depois que a gente começou a trabalhar, houve até brigas entre os prefeitos, porque cada um queria pegar uma parte maior do parque, mas aí a coisa, o IBGE depois resolveu essa questão e ficou definido mesmo assim. Bem, então a gente vai falar mais especificamente sobre esse projeto de gestão participativa, né? Aqui, como a gente tem um pano de fundo, a gente tem, então eu aqui, do lado é o diretor, na época, né, do INEMA, o diretor de florestas, né, do governo do estado. Ali é um prefeito de prefeito de Palmonte Alto, depois tem do lado um vereador de Guanambi, mais do lado é um representante da comunidade local dos agricultores, né, da região, e mais na frente o último lá, um vereador de Candiba. Nossas reuniões que a gente fazia com as comunidades, a gente sempre procurava absorver vários representantes dos outros municípios, né, para que a coisa fosse mais... que as pessoas observassem que... Oh, meu Deus! Tá. Então, a gente, nesse processo, realizava várias reuniões com os prefeitos e segmentos comunitários. Uma hora era no município, outra em outro município, e sempre com a participação, obviamente, das comunidades, né? E aí nós fizemos, então, em seguida, o levantamento e diagnóstico de arqueologia, de biodiversidade e geologia. Foi esse período de 2008 que nós estávamos diretamente sempre subindo a serra, fazendo levantamento, fotografando e já fazendo uns estudos preliminares que se consubstanciou num relatório de umas 400 páginas, mais ou menos, com bastante imagens, né, para consubstanciar o pedido de criação do parque, né. Paralelo a isso, nós estávamos também sempre fazendo reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, isso em Salvador, e nessas reuniões a gente sempre procurava levar prefeitos, né, da comunidade, da região, também segmentos comunitários, representantes de ONGs, representantes de agricultores, e também, mais diretamente, com os prefeitos, vereadores, né? A gente fazia reuniões nas câmaras de vereadores, participava de palestras, né? Participamos também de uma intervenção que fizemos também em Malhada, com relação à serra, para incluir esses mananciais de água, né, que a serra tem, no programa
bacia, na bacia do São Francisco, né, na questão da bacia do São Francisco, enfim, e outras questões mais, tudo fazendo parte desse processo de gestão, né. Fizemos então seminários de arqueologia, de biodiversidade, de geologia. Eu estava sempre presente, o Eduardo, o professor Avaldo, que não está aqui hoje, que é biólogo, que fez esse trabalho de levantamento da fauna e da flora da região. E a gente fizemos esses seminários nos 5 municípios, né? Cada dia a gente fazia no município, sempre com o apoio das prefeituras, dos vereadores, sempre era realizado na Câmara dos Vereadores. Em Guanabara nós fizemos na Casa de Cultura, mas sempre com apoio. E é interessante que depois desse seminário eu comecei a observar na comunidade, após esses seminários, né, que algumas coisas já começavam a mudar, quer dizer, a comunidade já começava a ter uma outra visão sobre a serra, porque a gente mostrava as imagens, né, falava sobre a importância da preservação, mostrava belezas naturais, as belezas cênicas, né? E a comunidade que nunca, sempre olhava para aquela serra, ali é um morro. Como a gente vê aqui, a gente olha assim, olha ali um morro, a gente não sabe o que tem lá, então é um morro. No momento que eles começam a perceber o valor disso aí, eles começam a ficar interessados. Eu comecei, nós começamos a observar, que eles começaram a frequentar a serra, começaram a subir, alugar chips por aí. Eu estava observando, final de semana, feriado, juntava um bocado de gente assim, tal, levava uma comida, ia para lá e começaram a conhecer a serra, que nunca tinham nenhum interesse, nem conhecia a serra, não sabia, né? Não conhecia mesmo. Apenas algumas pessoas que subiam a serra com frequência, na época das frutas, né? Mangaba, ia lá buscar mangaba, puçá, piqui, né? Tem muito piqui, né? Piqui, então só algumas pessoas que subiam mas com essa atividade econômica, né? De buscar para revender na feira, coisas assim. E a comunidade, de uma forma geral, não conhecia, os professores, as escolas, ninguém tinha ideia, né, do que era isso. E eu comecei a observar então que o poder público dos 5 municípios, nenhum deles tinha a Secretaria do Meio Ambiente. E de repente, foi um momento assim de eleição também, no final, não lembro bem assim, todos os municípios aderiram à criação de uma Secretaria de Meio Ambiente. Uma Secretaria de Meio Ambiente específica, outras ligadas à Secretaria de Agricultura, mas de qualquer forma, eu achei isso interessante. Quer dizer, houve já começou a mudar um pouco a mentalidade do próprio poder público. E a comunidade, eu comecei a observar as escolas, na época, né, fiz fotos nos filmes, as escolas do Pau Monte Alto, de Guanambi, eu observei algumas escolas, né, quando faziam os desfiles na festa da cidade, ou então desfile de 7 de setembro, eles faziam alegorias relacionadas ao meio ambiente, né? Achei muito interessante isso, quer dizer, houve também uma preocupação das professoras em trabalhar com seus alunos também essa questão ambiental, que nunca havia isso. Os desfiles do meio ambiente, os desfiles de 7 de setembro eram feitos com personagens da história do Brasil, Dom Pedro, não sei o que, entendeu? Mas nunca alguma coisa que fosse do próprio local, da própria história da região. Teve um outro desfile que eu vi, eles fizeram uma representação de índios, aí já não era só o meio ambiente, mas aí já colocaram índios, né, desfilando. Colocaram a figura do Pereirinha, que é uma figura histórica da cidade, parece que dizem que foi o fundador da cidade, um português. Enfim, foram resgatando essa história, né, passada da vida deles, e, enfim, tanto histórica como até pré-histórica, né, isso foi muito interessante. Quer dizer, então, esses seminários eu senti que foi muito interessante. Quer dizer, a gente estava se consolidando aquilo que nós tínhamos falado logo no início. Para se fazer um trabalho para a comunidade, nós temos que começar dela, né? Ela que tem que começar a valorizar o que tem, para poder entender o que quer fazer. Bom, no final, quer dizer, todo esse processo se deu aí durante 3 anos árduos, né? Eu praticamente estava indo todo mês, 2 vezes, às vezes por mês, lá para trabalhar, fazer levantamentos, e até hoje eu continuo fazendo, né? A pesquisa não acaba nunca, né? Cada vez que a gente vai, a gente vê uma coisa nova, fica curioso, fica ansioso para colocar aquilo dentro do rol das suas informações, do rol das suas descobertas, do rol da sua ciência, né? Do seu trabalho científico. Enfim, então, deixa eu ver, acho que foi
outubro, se eu não me engano, em outubro de 2010, foram feitas as chamadas consultas públicas, ou seja, veio várias pessoas do Secretaria do Meio Ambiente, né, cada um na sua área, né, relações institucionais, alguém ligado à direção da floresta, alguém ligado à água, outras pessoas ligadas à comunidade, né, sociólogos, antropólogos, né, biólogos, ligados à Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, vieram para esses municípios, né, apresentar o projeto do parque, da criação efetiva do parque. Bom, foi com o apoio das prefeituras, todos os auditórios ficaram lotados, né, com representações da comunidade, a comunidade em si, de uma forma geral, e não houve em nenhum momento, não é, ninguém que se colocou contra a criação do parque. Quer dizer, esse trabalho todo que a gente fez antes tinha sido interessante nesse sentido, as pessoas estavam conscientes do que seria um parque. Uma coisa que a gente sempre coloca nas nossas palestras, né, é a questão do turismo, né, o que a preservação do parque, além, claro, da garantia de sobrevivência deles com água o resto da vida, né, também poderia representar uma questão econômica, quer dizer, o que o turismo pode trazer para essas comunidades? Bom, aumento de demanda de hotéis, né, que lá aliás quase não tem, né, teria que se construir mais, aumento de demanda de alimentação, restaurantes, sei o quê, artesanato, todo turista que chega num lugar quer levar uma lembrança, quer levar uma camiseta, quer levar um souvenir, alguma coisa, né, um pôster, um retrato, uma fotografia. Esses turistas vão precisar de guias turísticos, né, quer dizer, isso também é agregado, né, ao valor econômico. Vai ter que alugar jipes, né, porque lá não sobe nenhum carro, não tem como subir, é muito íngreme, muito difícil, só com jipe traçado, então teria um jipeiros. Bom, enfim, uma série de coisas que poderiam, né, que podem, né, gerar economia para essa região, né, com o turismo, né, nesse sentido. Ao passo que aquele desenvolvimento, né, por exemplo, provocado pela questão da eólica, o que desenvolvimento econômico ia trazer para a região? O contrário, né? Haveria um retrocesso econômico. Por quê? No momento em que se desmatasse tudo, né, o que ia acontecer com as águas? O Eduardo falou, elas não iam mais infiltrar, porque não tinha mais alguma coisa para reter a água. Ia descer direto, ia ter um nome, né? Lixiviação, né? Desce direto, ela não infiltra, a quantidade de água é tanta que ela não tem tempo para infiltrar, porque não tem nada para segurar ela ali para dar tempo, não tem árvore, não tem investigação, não tem nada. E isso, o que ia acontecer? Não ia ter aquelas comunidades, eu calculo mais ou menos mais de 5 mil famílias, né, que são de agricultura familiar, que estão em torno da serra, todas iam ter que se mudar dali, porque não ia ter mais água, acabar a água. A água só ia ter na época do verão assim que é novembro, dezembro, que chove um pouco mais e acabou, o resto do ano não tem mais água, como de fato não chove. Se não tiver essa caixa d'água fornecendo água para o resto do ano, ninguém sobrevive na região, não é? Além disso, como vocês viram lá antes, né, a serra, né, como o Eduardo falou, ela é toda de arenito. Arenito é uma rocha muito friável e por cima da arenito é tudo areia. O que ia acontecer? Ia descer essa areia toda, essas rochas iam se deslocar dos locais de onde está, né? Por conta da quantidade de água que ia descer, ela vai empurrar essas rochas para baixo da serra, blocos imensos, né, de algumas toneladas, e invadir as cidades que estão embaixo, Palma de Monte Alto, ia quebrar tudo, ia acabar com as casas, a areia ia invadir tudo. Sim, não só Palma de Monte Alto, mas as outras cidades, Mutange, né, que é um distrito que está colado na serra, Pindaí, Urandícia, Baixo das Laranjeiras, todas essas cidades estão coladas embaixo da serra. Isso tudo ia acabar de uma vez só. Para onde iam essas pessoas? Iam morar onde? Ia perder suas terras, perder suas plantações, perder tudo. Quer dizer, na verdade é um desastre, né, humano, por um interesse político e econômico, com uma mentira dizendo que é desenvolvimento econômico para a região. Contratação de gente para trabalhar na eólica, quem é que da região ia ser contratado? Lá não tem nenhum engenheiro elétrico, né, sei lá, não sei exatamente quais são as, né, porque construídas eólicas, que é uma coisa muito rápida de se fazer,
No máximo, já que vocês não iam contratar ninguém, porque como eu vejo em Guanambi e Caxité, que eles fazem montas eólicas lá, é tudo empresas que vêm de fora, com pessoas que trazem tudo de fora, não contrata ninguém na cidade. E deixam. E depois que acabou aquela obra, fica as eólicas e alguns engenheiros controlando seus computadores e mandando energia para o Rio Grande do Sul, né? Que nem para a região não fica. Né? Então, quer dizer, nem para a terra. Alguns políticos lá da região que têm algumas terras lá ficaram interessados, porque a eólica alugava as terras deles, mas não representa nem 0,1% do que de valor econômico do que essa serra pode gerar eternamente, mantendo a água, mantendo as suas frutas, mantendo o turismo e assim por diante, outras coisas mais. Bom, depois encaminhamento do processo ao governo do Estado e, por fim, a publicação dos decretos criando o parque e refúgios da Vila. Essa serra ela tem duas unidades de conservação. Uma chama-se refúgio, que é a parte mais baixa da serra, e a outra, a parte mais alta, é exatamente o parque. A diferença é de que no refúgio, e como você colocou como refúgio, exatamente para não se ter que indenizar essas terras, porque na área de parque tem que indenizar. E por sorte ninguém é dono da área de parque, né? Todo mundo se diz dono, mas ninguém tem documento e não tem como provar que é dono. Então ali a área devoluta já é a área do Estado naturalmente. E essas áreas mais embaixo que ainda existem, onde eu falei que tem a agricultura familiar, né? Realmente eles são donos, não tem documento, se não tem documento já são, né, por ordem natural das coisas, né? Do avô, do bisavô, não sei da onde, as famílias sempre moraram ali. E, agora eles têm lá as regras deles, não podem desmatar mais do que já foi e assim por diante. Tem toda uma questão de sustentabilidade. Bem, então a partir disso se lançou depois da criação se lançou algumas estratégias de infraestrutura, não é? Bem, a primeira coisa foi a criação do Conselho Gestor, que a gente conseguiu criar, né? Esse conselho ele foi eleito para 2 anos, depois foi reconduzido mais 2 anos, acho que até 2012. Depois disso o conselho foi desfeito porque não poderia ser mais reconduzido, o gestor foi demitido e até hoje o governo do Estado, nós estamos em 2016, até hoje o governo do Estado não nomeou nenhum gestor para o parque, né? E quem deveria nomear é o secretário do Meio Ambiente. Então a gente fica pensando, será que o secretário do Meio Ambiente não gosta muito de meio ambiente, não, né? Mas a gente tem que pensar por aí mesmo, porque não. Contratação dos guarda-parques, isso foi feito, né? Foram contratados 21 e o secretário do Meio Ambiente mandou embora. Quer dizer, então, a minha hipótese está se configurando, né? A elaboração do regimento do Conselho Gestor nós fizemos na época, quando existia o Conselho Gestor, que organiza, né, o Conselho das atribuições, os deveres, né, e os direitos, né, dos conselheiros, que ele foi feito por representações da comunidade civil, como a comunidade política e Estado, né, também. Bom, a elaboração do plano de manejo, até hoje o governo do Estado não contratou nenhuma empresa, que isso tem que ser feito através de uma empresa, até hoje, embora que nós até já fizemos o plano de manejo, mas eles disseram que não, tem que ser feito por uma empresa, tá bom? Mas até hoje não contratou. Criação de infraestrutura de acesso, nunca foi feito nada, até hoje, o Estado nunca se portou ainda. Quem ainda se preocupa um pouco é a própria comunidade, que frequenta o parque, e que de vez em quando vai a turma ali, melhora a estrada, tira isso, arruma aqui e tal, para poder chegar lá. Construção dos portais de acesso, isso também não foi realizado, tudo faz parte das estratégias que foi colocado na época, né? Curso de credenciamento de guias também não foi realizado. Criação de infraestrutura de acesso aos sítios arqueológicos também não foi, né? Criação de infraestrutura de acesso aos pontos de beleza também nada aconteceu. Interação com as comunidades, oficina de educação ambiental e patrimonial,
Alguma coisa nós fizemos, mas nós professores da UESP, nesse processo dos seminários, né, isso foi feito alguma coisa nesse sentido, mas ainda precário. Enfim. Bem, aqui são a partir da produção, né, só para a gente ter uma ideia de algumas coisas do parque, né, uma estrada ali, uma parte muito boa da estrada, umas plantas ali em cima, né. Aqui é um sítio com pintura rupestre, um piquezeiro. Aqui é um jipe que na época a gente trabalhava, a gente chamava de tanque de guerra, né? Era a única coisa que conseguia chegar lá. Enfim. Bem, aqui a gente começa aqui, estamos já exatamente dentro do parque arqueológico. Isso aí é um sítio que se chama de sítio arqueoastronômico. Do lugar que chama Brejo das Pontas, é o nome do local. Acho que o pessoal da comunidade colocou, porque aí tem um brejo de água, né, e pontas relacionadas a essas pontas de pedra, não é? E eu não sei se vocês estão observando, essas pontas de pedra, elas seguem uma sequência alinhada, uma atrás da outra. Não sei se dá para ver direito aí. Bem, de qualquer forma, na época eu convidei professor Germano Afonso, da Universidade Federal do Paraná. Hoje ele está no INPA, no Pará, parece. Ele é arqueoastrônomo, ele é astrônomo, mas se interessa por essa parte da arqueologia, ele estuda as constelações, ele estuda os mitos do piguranismo em relação às constelações, enfim. E aí, nesse local, nós fizemos todo o levantamento, né, dessas rochas, né? Elas estão distanciadas uma da outra mais ou menos 2,70 metros, por aí, né? Certinho assim, mais ou menos 2,70 metros, variando 2,80, mas tem uma sequência uma atrás da outra, né? Que segue essa configuração que está aqui embaixo do lado esquerdo. Cada pontinho desse é uma pedra, né? Na época a gente fez esse levantamento com o teodolito, com tudo certinho, e identificamos 267 pedras. Só que em alguns lugares estava faltando uma pedra. Na época a gente não escavou, provavelmente está enterrado, alguma coisa aconteceu. Mas com o desenho na mesa, né, depois que foi feito o levantamento, a gente começou a colocar uma pedra nos lugares que estava faltando, colocava uma pedra, né? Assim, imaginando que tivesse uma pedra ali. No final, deu 365 pedras. Ou seja, um ciclo anual. O Germano, usando lá os programas dele que ele tem, de astronomia, ele fez uma projeção do desenho dessas rochas no céu e descobriu essas constelações, esse desenho no céu, né? Ali, esse lado de cá é uma replicação, né, no céu do que a gente vê na Terra. E cá embaixo, bem embaixo, a primeira pedra ali, ele identificou como as Pleiades, né? E aí ela foi identificando as outras, tal, dentro desse desenho. Bem, as Pleiades está ligada a todo esse circuito aí, e as Pleiades, então, a gente sabe que o surgimento das Pleiades é exatamente o surgimento das chuvas, né? Então, marca, de certa forma, um início de um calendário. Choveu é o início do calendário. A partir disso aí vamos contar, né? Vira um calendário após ter sido visto, né, pelos esses homens, né, pré-coloniais. Esse local foi datado em 3.000 anos, né? Vai dar mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, não é? E então o surgimento da chuva são ideias para várias coisas, para determinado tipo de caça, para plantação, não é? Enfim, vai determinar. A gente, quando chove, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Não é? Na época de chuva, né? Não vamos para a praia, porque senão fica dentro de casa, enfim. E a partir disso tem todas as outras estações definidas a partir dessas pedras. Quer dizer, cada pedra está ligada ao surgimento de uma dessas constelações do céu. Então agora é época de caça de catitu, agora é época de veado, agora é época de pegar fruta, outra época de não sei de quê, agora é época da festa na comunidade vizinha, agora é época de não sei de quê, entendeu? Enfim, então chama de um calendário arco-astronômico. E, diga-se de passagem, existe no Brasil, né?
no Acre, né? No Amazonas também, mas são pequenos, são coisas muito pequenas. Esse é o maior calendário astronômico da América do Sul, né? Até agora encontrado. Bom, próximo a isso aí tem outro sítio arqueológico, que é um sítio histórico. Eu fiz escavação, aí é uma casa de pedra, né? Eu vou mostrar aqui. Pessoal, aqui só aparecem 2 cômodos, são 4 cômodos, tem mais 2 mais destruídos para lá, né? São cômodos fechados, não tem janela, não tem nada, só tem uma porta de uma das faces. Peraí, eu estou com o slide errado, agora que eu vi. Anterior. Não vai aparecer algumas coisas que eu queria dizer, mas eu fiz escavação nesses 2 cômodos que estão aparecendo aí. Primeiro foi retirar essas pedras todas de dentro que caíram aí, né? Nós tiramos e escavamos e, enfim, encontramos, a gente não vai agora, mas material tipicamente já da época colonial, escravos, né? Aqueles cachimbos desenhados, aquelas caretas, tipo, em forma de L, assim, tipo aquelas que a gente encontra em Mucugê, na região da Chapada, da área de mineração. Enfim, facas, porcelana, né, portuguesa e tal, as outras coisas. E eu fiz a datação desse sítio, né, desse local, consegui carvão bem na profundidade, e foi datado no ano 1730 da nossa era. Bom, de acordo com alguns registros históricos, né, que poucos, mas a gente conseguiu levantar, inclusive a professora Isnara, daqui do Oeste, também me ajudou nesse sentido. Isso aí foi uma fábrica de beneficiamento de salitre, uma fábrica encomendada pelo imperador, né, Portugal, e por isso é que a gente não encontra muita informação, porque na época o salitre era como a bomba atômica hoje. Quem tinha salitre tinha poder. Porque o salitre era a base da pólvora, né? E a gente sabe muito bem que quem tinha pólvora na época que dominava os territórios, né? Enfim, né? Que defendia seus territórios como tu dominava os territórios. Então, o salitre era uma peça importante. Daí eles retirar, beneficiava esse salitre, que era um tipo uma areia, né? Beneficiava ele aí, e daí descia de Muras até o Rio de Janeiro, né? Onde tinha a fábrica de pólvora, né? Na época lá. Bem, paralelo a essa, eu estou sendo rápido, mas me chama, não sai daí. Paralelo tem os currais de pedra, né? Que o pessoal chama de curral, porque é tipo um curral mesmo, quadradão, com pedras altas, né? 1,5 metro às vezes de altura, que a gente escavou, mas não tem nenhuma informação, não tem nada ainda, tudo areia, e só tem a estrutura, né, construída. Um quadrado com uma porta grande, como se fosse uma porteira, né? E, bom, provavelmente a hipótese, porque tem esse perto da casa de pedra, tem descendo para o lado de Minas Gerais, né? Tem mais ou menos no meio da serra, e tem um outro lá embaixo da serra, né? Bom, a gente sabe que essa serra é muito íngreme, então acredita-se que esses currais eram para deixar os animais mesmo, que carregavam aqueles pesos, né, de salitre, né? Então tinha que ser trocado constantemente, pelo menos na serra, porque era muito difícil, né? Os animais descer aquilo tudo como pesado. Acredita-se que seja um curral mesmo, e aí iam trocando de animais até chegar na parte da planície. Bem, agora a gente vai ver outro tipo de sítio, que eu vou ser mais rápido ainda, que atualmente eu estou trabalhando neles. Até agora eu identifiquei, já trabalhei em 6 sítios desse tipo aí, que a gente chama de sítio aldeia. Nesse caso aqui, a fotografia é do sítio aldeia do Coité, que fica do lado de Palma de Alto, bem no início da serra, bem na serra mesmo, mas bem baixo, pegando áreas mais planas e tal. E eu não sei se vocês observam que aqui, logo no início aqui, tiver uma terra preta.
Diferente daquela mais na frente, que é uma terra com barro vermelho. Então, essa terra preta, né, no meio desse barro vermelho, significa que aqui a gente encontra cerâmica, vários tipos de material arqueológico pré-colonial, né? E então eram fundos de cabana, a gente chama de fundos de cabana. Nós vamos ver. Aí a continuação das escavações, tal. Aquele material que eu falei para vocês, não está muito bom para ver, mas é cerâmica, um cachimbo ali e tal. A gente achou não muito, isso aí é só uma amostra, né? A gente achou bastante material, isso aí é só para a gente ver mais ou menos o que tinha. Então perceber que é material histórico mesmo.